Qual é o perfil do palestrante espírita que nós precisamos nesse momento? A gente observa uma humanidade perturbada, ansiosa, angustiada. Parece que estamos passando por um processo de perturbação coletiva, de obsessão coletiva, de depressão coletiva. Os números estão mostrando. E aí as pessoas observam na televisão algum filme espírita que desperta atenção, às vezes ganham um livro de alguém, ou mesmo aqueles que já frequentam a casa espírita se sentem muitas vezes assolado e despreparado para procurar alguém, ou até mesmo atender a comunidade que busca, de certa forma, um consolo. Daí o papel do orador espírita, na sua fala, falar o coração. Em primeiro lugar, tem que ser espírita, não é? Espírita no sentido verdadeiro. E como tal, ele tem que ser estudioso da doutrina espírita. Tem que conhecer as obras básicas e as obras que eu não gosto de chamar complementares, porque eu entendo que as obras básicas elas não precisam de complemento, mas são obras que vêm desdobrar aquilo que está sintetizado nestas obras. Então é necessário que a pessoa que deseja usar a tribuna espírita, ele se dedique a um estudo continuado, a um estudo progressivo, não apenas para preparar-se para um evento, uma palestra, um seminário e aí parar de estudar, mas ter um estudo continuado a fim de que ele crie condições, um banco de dados consigo mesmo, e esse estudo continuado proporcionará até as influências espirituais com as inspirações que naturalmente todo palestrante que se dedica a divulgar a doutrina possui. É de fundamental importância avaliarmos de que o improviso não compete, não cabe. É necessário uma preparação. Não podemos confiar na espiritualidade superior se nós não nos preparamos. Não podemos fazer uma palestra nem de improviso, nem mediunizado completamente. É do nosso encargo, portanto, ser o porta-voz de uma mensagem que nós vamos buscar. E, do ponto de vista mediúnico, é muito importante que aquele que vai levar a fala faça a sintonia espiritual antes da palestra, porque é antes que ele vai sintonizar com o conteúdo, vai selecionar a fala, a bibliografia, o esquema da palestra. Então, a sintonia espiritual, ela é valorosa antes da exposição, para que ele, em se preparando, na hora da fala, o fenômeno da inspiração surja de forma fácil, porque ele já se preparou. Ele tem o conteúdo da mensagem dentro dele. E apenas agora é necessário um refinamento suave, uma sintonia fina, para que a mensagem possa ir ao encontro dos corações encarnados e desencarnados, numa profunda sintonia do trabalhador, que nunca perde de vista de que ele precisa dessa assessoria espiritual no momento que fala, mas, sobretudo, no momento em que ele prepara a sua exposição. Aquele que está disposto a divulgar a doutrina através da tribuna, ele deve esquecer os seus pontos de vista, as suas particularidades, as suas ideias, porque a proposta é divulgar a doutrina espírita. Qualquer coisa fora disto está fora do propósito. Então não há espaço para a opinião pessoal, para o personalismo, para utilizar-se da tribuna em detrimento da própria divulgação para exaltar-se pessoalmente. Efetivamente, o palestrante espírita deve estar consciente de que ele é um instrumento que leva a mensagem. A mensagem, efetivamente, pelo menos em princípio, não é dele. Logo, ele diminui a sua responsabilidade, minimizando expectativas de sucesso, que às vezes toca no ego e falo manifestar-se de uma forma personalística. E, se o personalismo comparece, as emoções ficam comprometidas, a tal ponto que muitas vezes ele, no exercício da sua atividade, perde a dimensão de que ele é meio e não fim, de que a mensagem é a finalidade primeira e última. E, nessa medida,
ele se perturba do ponto de vista da sua emocionalidade. Se ele, no entanto, se dá conta de que na posição de um carteiro que vai entregar uma mensagem, ele precisa se aprumar e de que mais valoroso do que ele é a mensagem da qual ele é porta-voz, nessa perspectiva de se colocar, de se posicionar, ele naturalmente relativiza a manifestação do ego e compreende de que partilhar a mensagem da qual ele é um instrumento, um veículo, deve naturalmente honrá-lo, mas não estabelecer para ele um nível de pressão e de estresse que inviabilize o exercício da emoção. Assim sendo, tanto a expectativa do sucesso, que lhe gera ansiedade, como o medo de se equivocar, como o estresse de saber de que ele, ao se expressar, pode cometer esse ou aquele senão, isso tudo fica num ponto muito minimizado, porque como não é ele que é a mensagem, ele pode recolocar-se a qualquer momento e a qualquer ponto. E assim, ele dá conta de fazer o melhor gerenciamento da emoção. Nós precisamos ter consciência de que o tumulto das nossas emoções, elas nos perturbam quando nós nos colocamos numa primeira posição, quando nós nos colocamos numa posição de destaque. Na medida em que sabemos de que o nosso lugar é o lugar da intermediação, aí a nossa posição de passar a mensagem, ela fica mais acessível, ela diminui, portanto, a pressão e, naturalmente, nós conseguimos fazer uma melhor conexão espiritual para o exercício da tarefa a que somos chamados. Nós somos aqueles que vamos na frente, o que é importante é o que vem depois. Lembrando João Batista, e se compreendermos isso, nós vamos entender que é necessário que eu diminua para que ele cresça. Assim sendo, a postura de humildade nos favorece o desempenho da atividade com as emoções em equilíbrio. O saber que se está divulgando, ele tem que ser aplicado, tem que ser praticado. E a pessoa, para que adquira até condições melhores na sua própria autoiluminação, ela começar a praticar essas ideias que está divulgando. O palestrante tem que se atentar, de botar o coração atento nessa tarefa de consolar e falar ao coração das pessoas, numa linguagem simples, numa linguagem moderada e eminentemente consoladora e acolhedora. Eu acho que é esse o palestrante que nós precisamos, que eles possam ir nas casas pequenas, nos eventos, nos trabalhos regionais, que muitas vezes são pessoas simples, humildes, mas que possam falar ao coração, com naturalidade e com responsabilidade do estudo que tem que se fazer. Tem pessoas que não se sentem bem diante do público para falar ao público, mas divulgam a doutrina, não na tribuna, mas divulgam pelos seus exemplos. E estes exemplos falam muito mais alto do que as próprias falas daqueles que estão à tribuna, falam, mas não praticam aquilo que falam. Então eu vejo que este perfil é um perfil que naturalmente cabe nesses três aspectos. O estudo continuado, a divulgação pela fala, mas sobretudo a prática, a vivência, a internalização daqueles ensinamentos que está divulgando, que são os ensinamentos da doutrina.